Bom dia! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje vamos dar continuidade, então, às lives, né? No caso aqui é o vídeo, sobre o capítulo 13 do Mahabharata, esse épico indiano, datado aí de antes de Cristo, possivelmente até bem anterior, por conta da tradução, né, oral que era feita, a transmissão oral que era feita antigamente, até que esse livro então fosse compilado, fosse realmente escrito. Então o Mahabharata é um dos épicos mais antigos da Índia, ele é imenso, né? Ele é maior que a Ilíada, que a Odisseia, e ele trata, né, de mitologia, de filosofia, de história, de dilemas morais, e tradicionalmente foi atribuído ao sábio Vyasa. Essas são informações que eu já passei no vídeo anterior, mas recapitulando, então é um livro, esse capítulo 13, como o Mahabharata ele é gigantesco, né? Só o capítulo 13 que eu achei aqui em PDF, ele tem mais de 500 páginas. E ele trata, então, ele é considerado um livro de instruções, onde o sábio Bhishma, ainda deitado no seu leito de flechas, porque o Mahabharata acontece aí em meio à guerra de Kurukshetra, né, entre os Pandavas e os Kauravas, e trata sobre temas morais, espirituais, sociais, tudo que eu curto bastante, né, que me identifico muito. Então, trata como o homem deve viver para ter uma vida agradável e alcançar a salvação após a morte. Então, ele descreve 10 ações que devem ser evitadas, 3 do corpo, 4 da fala e 3 da mente. E é um ensinamento sobre autocontrole, ética e disciplina interior. O Mahabharata, então, nesse ponto que eu vou compartilhar aqui hoje, já está mais adiantado no subcapítulo 6, né? E o Yudhishthira disse, né, para o seu avô Bhishma: diga-me, ó antepassado erudito, que és versado em todas as escrituras, do esforço e do destino, qual é o mais poderoso? Aí Bhishma vai responder, né, ao seu neto, dizendo: o karma de uma criatura adquirido nesta vida ou aquele adquirido em vidas anteriores é chamado de destino. Sim, ele começa, né, a argumentar colocando o destino como karma adquirido nesta vida ou na anterior e considerando que ele é o mais potente em moldar a sua vida. Vamos continuar. Ele disse que Brahma, né, disse que nada vem a existir sem semente. Essa é a analogia que ele vai fazer. Sem semente, frutos não crescem. De sementes surgem outras sementes. Por isso os frutos são conhecidos como gerados de sementes. Como não plantado com sementes, o solo, embora cultivado, torna-se inútil. Assim, sem esforço individual, o destino é inútil. Então vamos entender isso aqui. Então os próprios atos de alguém são como solo. O destino são as somas das nossas ações em nascimentos anteriores e também nesta vida são as sementes. Então o solo são os nossos atos. Então, como ele disse anteriormente, se ele não é cultivado, se ele, né, não atualmente, ele acaba ali, o solo acaba não florescendo. Então, essa reflexão que a gente pode partir desse princípio de que aqui nós temos algo para resgatar. Se nós estamos aqui é porque a gente traz conosco essas sementes de outras vidas. Então, temos aqui então para aprender. E esse é o nosso destino, as nossas sementes. E o nosso solo são os nossos atos, né, o que a gente vai fazer aqui. Então precisamos então cultivar essas sementes com os nossos atos. Essa que é a grande chave. Da união da terra, né, dos nossos atos e das sementes, a colheita cresce. Então nós crescemos a partir dessa junção aí do que nós trazemos e do que nós estamos aqui contribuindo com a nossa vivência, nossas escolhas. Ele continua dizendo: é observado todos os dias que no mundo que o fazedor colhe frutos de seus atos bons e maus. E que felicidade resulta das boas ações e dor das más ações. Que as ações, quando feitas, sempre frutificam, né? Então, dependente do que a gente vai fazer, vai frutificar. Se são boas ou são más. E que se não feitas, nenhum fruto surge. Então, se a gente vive aí sem ação, não tem como a gente colher nada.
Então, o homem de boas ações adquire méritos com boa sorte, enquanto o preguiçoso decai na sua posição e ceifa o mal como infusão de matéria alcalina injetada em um ferimento. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, o preguiçoso, o homem de boas ações, né, vai adquirir méritos, enquanto aquele que é preguiçoso, né, ele vai então tá ali nessa posição de preguiçoso e vai acabar com o seu mal como? Sofrendo, né? Incluindo, então ele dá aqui o exemplo da infusão de matéria alcalina injetada em um ferimento, ou seja, vai crescer a partir de muita dor, né? Forçando ali a ferida, que a gente, né, se a gente não tomar posição de sermos protagonistas do nosso destino, a gente vai acabar aprendendo de qualquer forma, mas muitas vezes a partir dessa dor. Aí, continuando, ele vai dizer: por aplicação dedicada, alguém adquire beleza, sorte, riquezas de vários tipos. Pela dedicação, tudo pode ser obtido pelo esforço, mas nada pode ser ganho só pelo destino. Aí vem a lembrança que eu trago aqui da minha cunhada aqui. Astróloga, né, ela sempre fala isso, a astrologia tem um mapa, mas não quer dizer que você não possa agir, né, diante daquelas circunstâncias, né, e de repente aí trazer outros frutos, né, para a nossa vida. Então, é como o próprio, né, Jung também falava, né, conhecimento a respeito de karma não quer dizer que o seu destino esteja programado, mas quer dizer que se você está aí e você está percebendo, você sabe que existe uma ação, né, que pode estar indo como semente no seu destino. Ela pode te pegar de surpresa ou você pode agir, né, como o protagonista do nosso destino. Então, tudo pode ser obtido pelo esforço. Aí eu lembro do exemplo da minha própria sogra, né, que tem aí 81 anos, nasceu em 1943. Então, a gente imagina, né, aquele tempo, todas as dificuldades que ela viveu, né, para ir para a escola, tinha que atravessar vários bairros a pé, mas persistiu, partiu do esforço, entendeu que se ela trabalhasse, ela ia poder estudar. E ela se esforçou, estudou, e se formou na UFRJ. E aí, em todos os trabalhos que ela foi fazendo também, mostrando aquele esforço, foi adquirindo cargos mais altos em tudo que ela fez na vida. Mas tudo a partir do quê? Do esforço. Ela poderia viver como... Nós temos a opção de viver como preguiçoso, ou nós temos a opção de viver pelo esforço e ir então conquistando a nossa vida, né? Assim também como meu próprio marido, também acredito. Vejo ele, né? Admiro o seu esforço. Em tudo que ele faz, eu falo para ele: se você colocar foco, eu acredito que, né, acontecem, né, o negócio vai acontecer, porque a gente percebe esse esforço, né, que é natural de algumas pessoas. Então, ele continuando, ele vai dizer: e riquezas, amigos, prosperidade passada de geração em geração, como também graças da vida, são obtenção de difícil por aqueles que estão desprovidos de esforço. Então, isso é meio que óbvio, né? Mas quantas são as pessoas que buscam, né, que tudo caia do céu, que o governo me provê, né, de tudo e sem querer se esforçar tanto, né? Sem querer só deixa a vida me levar e enfim, viver em busca dos prazeres, né? Acho que a vida é isso. Então, aqui ele já vai nos alertar, algo que parece óbvio, que riquezas, amigos, prosperidade é passada de geração e também como as graças da vida serão obtidas por aqueles que se esforçam. Então, essa é a diferença, né? Muitas vezes o trabalhador que está lá, né, num trabalho rotineiro, né, do empreendedor que já tem sonhos, que almeja muito mais para a sua vida, né? Aqui também ele vai relatar um pouquinho sobre isso, falando das castas da Índia, né? Então, continuando, ele diz: o Brahmana obtém prosperidade por meio da vida santa, o Kshatriya por bravura, o Vaisya por esforço valoroso e o Sudra por serviço. Então aqui ele está trazendo essas castas que há muitos milênios existia e ainda existe na Índia, apesar de todo, né, é uma cultura, apesar de todo o esforço, né, do próprio governo da Índia para acabar com as castas, para que todos sejam mais possivelmente iguais, né? Mas aqui ele lembra ele traz essa alusão das castas. Então, os Kshatriyas eram os guerreiros e nobres, responsáveis pela proteção
governança das comunidades. O Vaishyas, né, é a classe mercantil e material, dedicada então aos bens materiais. Os Sudras são trabalhadores rudes, sem cultura, praticamente, né, de ofícios não classificados. Então, aqueles trabalhadores mais rotineiros, sem cultura, que não estudaram, né? Então, está, pelo que ele coloca aqui, disponível para todos, para o Brahmana, que é aquele sacerdote, aquele professor, né, que leva a vida mais santa, para os guerreiros, para os nobres, para a classe mercantil, para os trabalhadores rudes. Está disponível para todos. Claro que os bens materiais se manifestarão em maior quantidade. Então, riquezas e outros objetos de prazer não seguem o mesquinho, ele continua dizendo, nem o impotente, nem o preguiçoso. Nem estes são obtidos pelos homens que não é ativo ou valoroso ou dedicado ao exercício de austeridades religiosas. Então, que ele coloca a importância também de a gente seguir, né, buscar estarmos mais próximos de Deus dentro de todo esse universo. Então, riquezas e outros objetos de prazer não seguem o mesquinho, nem o impotente, nem o preguiçoso. Aí, continuando, ele vai dizer, se o karma de alguém não desse fruto, então todas as ações seriam inúteis. Confiando no destino, os homens se tornariam preguiçosos. Então, se eu estou aqui, né, e tudo que eu fizer não vai dar em nada, então eu posso viver de qualquer forma, posso viver também como um preguiçoso. Se o destino é desfavorável, não precisa haver muito medo com relação a este mundo. Mas se alguém for desprovido de esforço grande, deve ser o seu medo com relação ao mundo seguinte, pois a felicidade nunca pode ser obtida no próximo mundo, a menos que alguém haja justamente enquanto está aqui. Então esse momento agora é o nosso momento mais importante. A cada momento, né, que a gente possa então extrair esse nosso melhor nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos atos. Mais uma vez, parece óbvio, né, a gente querer, né, para quem me acompanha aqui, com certeza são pessoas que estão sempre buscando dar o seu melhor. Mas quantos são aqueles que vivem sem ter essa visão, sem ter essa consciência, né, que vivem, né, sem se importar com o resultado dos seus atos aqui. Então ele vai dizer que o destino é desfavorável. Se o destino é desfavorável, né, tudo que a gente trouxe, não precisa haver muito medo com relação a este mundo. Contudo, se mesmo com esse destino desfavorável a gente for desprovido de esforço, né, nossos atos, grande deve ser o seu medo, não só em relação a este mundo, mas ao mundo seguinte, pois a felicidade não pode ser obtida no próximo mundo, a não ser que nós façamos algo, né, nesse sentido aqui. E aí ele vai falar, dá algum caminho para nós, como devemos agir. Ele vai falar sobre a virtude, diz que a virtude é o refúgio dos deuses e pela virtude tudo é alcançado. O destino não frustra o homem que obteve virtude e justiça. Então, a partir do momento que a gente busca dar o nosso melhor, né, agir pela virtude, né, agir corretamente, a gente então vai estar nesse caminho da virtude. É pela virtude tudo é alcançado e que o destino não vai frustrar o homem que obteve virtude, né, e justiça. Antigamente, ele vai falar aqui sobre Yayati, né, um deus que decaiu de sua posição do céu, desceu à terra, mas foi novamente recolocado nas regiões celestes pelas boas ações de seus netos virtuosos. Olha só que interessante. Então, aqui ele vai dizer que as nossas ações não só influenciam a nossa vida, né, mas a vida também de toda uma geração, tanto ascendente como descendente. Aí ele continuando, ele vai dizer, os Pandavas, né, que são aí a parte da luta de Kurukshetra, os Pandavas, que são os mais justos, né, eles mais virtuosos, também recuperaram o seu reino perdido, do qual eles foram privados pelos filhos poderosos de Dhritarashtra, não pela intercessão do destino, né, pelos karmas, mas porque recorreram ao seu próprio heroísmo. Então eles foram atrás e conquistaram, né, recuperaram o seu reino perdido. Aí ele vai dizer que todo bem neste mundo, o qual é obtido com dificuldade, que é possuído pelos maus, é logo perdido por eles. Então a gente não precisa se preocupar, né? Se todo bem deste mundo, obtido com dificuldade, é possuído
que é possuído pelos maus, logo será perdido por eles. Então o destino não ajuda o homem que está imerso em ignorância espiritual e avareza. A ignorância, segundo esses ensinamentos hindus, né, a ignorância espiritual é o pior dos modos da natureza. Então eles colocam os modos de vivência aqui como o modo da bondade, o modo da paixão e o modo da ignorância. E aquele modo da ignorância é aquele mais escuro, que a pessoa não tem consciência de nada aqui da sua própria grandiosidade. Esse é o pior, né? E o destino não ajuda muito quem está nesse modo. Assim como o fogo de proporções pequenas, quando abanado pelo vento, vem a ter força imensa, assim o destino, quando unido ao esforço individual, aumenta imensamente em potencialidade. Então, assim como o fogo, de proporções pequenas, quando abanado pelo vento tem força imensa, assim o destino, quando unido ao esforço individual, aumenta imensamente em potencialidade. Continuando, ele vai dizer, como a diminuição de óleo na lâmpada, sua luz é extinguida, assim a influência do destino é perdida se as ações de alguém param. A gente está o tempo todo, então, agindo, plantando novas sementes. Tendo obtido vasta riqueza e mulheres e todos os prazeres deste mundo, o homem sem ação não pode desfrutá-los por muito tempo, mas o homem de grande alma, que sempre é diligente e capaz de encontrar riquezas enterradas profundamente na terra, vigiada pelos destinos. O bom homem, que é pródigo em caridades, em sacrifícios religiosos, é procurado pelos deuses por sua boa conduta. O mundo celeste sendo melhor do que o mundo dos homens, mas a casa do avaro, embora cheia de riqueza, é considerada pelos deuses como a casa de um morto. Então, aquele que é diligente, aquele que está ali, sempre buscando manifestar essa sua grande alma, ele acaba encontrando riquezas enterradas, em qualquer lugar. E já finalizando o nosso vídeo de hoje, ele vai dizer que o homem que não se esforça nunca está satisfeito neste mundo, nem pode o destino alterar o rumo de um homem que tem tomado o mau caminho. Então, é necessário que nós nos esforcemos e busquemos sempre as melhores escolhas. Assim não há autoridade inerente no destino, naqueles karmas, como o pupilo segue sua própria percepção individual, assim o destino segue o esforço. Então a gente pode atuar a partir dos nossos atos, pensamentos, sentimentos, todos juntos, para que a gente consiga então mudar esse destino que porventura a gente veio trazendo aí algumas sementes. Então, nos assuntos nos quais o próprio esforço de alguém é aplicado, somente lá o destino mostra a sua mão. O melhor dos munis, eu assim descrevi todos os méritos do esforço individual depois de tê-los sempre conhecido em seu significado verdadeiros com a ajuda do meu discernimento yogi. Pela influência do destino e por empregar o próprio esforço individual, os homens alcançam o céu. A ajuda combinada entre destino e esforço se torna eficaz. E assim a gente vai encerrando o vídeo de hoje, com essa necessidade então de a gente exercer o nosso esforço, fazermos melhores escolhas na melhor direção do quê? Da virtude, que nos auxilia então o nosso destino, como também dos nossos familiares, nossos antepassados e, por que não dizer, de toda a humanidade a partir de nós mesmos. Muito obrigada, até o próximo vídeo.